Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje tenho para vocês uma nova história, uma nova experiência como sempre, espero que vocês gostem da história, porque hoje a história tem a ver com a Kundalini, com os chakras. A minha experiência com os chakras. Não tem nada a ver com viagens mentais, não tem nada a ver com sonhos lúcidos, não tem nada a ver com experiências dentro dos sonhos, hoje tem a ver com chakras. Ok? Hoje é uma experiência totalmente diferente e espero bem que vocês gostem, porque para vocês que estão no caminho da expansão da consciência, talvez vos possa ajudar neste caminho. E tenho que dizer que isto também já aconteceu há muitos anos atrás. Devia ter os meus 22 anos ou 21. Eu chamo a esse tempo a minha época dourada. Porquê que era a minha época dourada? Porque toda a minha energia estava em aprender. Eu aprendia uma coisa, saltava. Eu era como um macaco a saltar de galho para galho. No momento em que eu aprendia algo, descartava e passava para o seguinte. E sempre foi assim a minha vida toda. Sempre. E a minha época dourada começou entre os meus 18 e acabou entre os 27. Depois houve uma altura que, por muito que eu quisesse, não conseguia avançar. Aconteceram outras coisas, fui por outros caminhos, mas esse caminho que eu chamo a época dourada, a minha época realmente dourada, em que a minha energia era tanta o meu objetivo para atingir as minhas metas em relação de saber mais e mais foi durante esse período de 9 anos que realmente foram bastante satisfatórios e que me deram muitas experiências. Que eu ainda não contei todas as experiências que eu tive. Eu não sei quantas experiências que eu tive ao todo, mas é possível que tivesse 30, 40, talvez 50, talvez algumas eu sequer já nem me recordo. Eu tenho que parar para pensar, para ver a ver se me surge alguma experiência que eu tenha tido, que já tenha esquecido, né? Que esteja lá atrás, nas minhas recordações. Mas hoje quero-vos trazer esta experiência, que é uma experiência fantástica, que vocês vão ficar surpreendidos. Vocês que já ouviram falar dos chakras e da Kundalini e calhar vocês estão a trabalhar e nunca vos aconteceu nada e digam assim, como é que este aconteceu e a mim ainda não me aconteceu? Então eu vou-vos dar, é assim, eu já não me recordo. Há livros que eu já li, que já não sei o nome, não sei o título. E não, antes de fazer este vídeo eu tentei recordar-me do livro que eu li, porque lá existe uma técnica de abertura de chakras que foi a que eu utilizei e foi a que me deu esta experiência que eu vos vou contar. Então, vamos à experiência. Eu estava, antes de mais, eu tenho que dizer que eu tinha comprado muitos livros, pelo menos um livro, dois livros sobre chakras. E um livro dos chakras era muito bom. Eu não sei se era a Bíblia dos chakras, sei que comprei Chakras para Principiantes, mas esse Chakras para Principiantes é um livro muito básico. Por isso, tentem encontrar um que eu acho que são de 300 e tal páginas. É difícil, é assim, tu tens que estudar mesmo esse livro. Se tu quiseres entender realmente os chakras, aquilo não te vai falar só sobre os chakras, aquilo vai falar, tem lá muita informação, são 300 e tal páginas. Então, né? É assim, eu achei aquele livro bastante difícil de ler e de compreender. E isso eu li esse livro 2, 3 vezes. E ultimamente, há uns anos atrás, agora há uns 2, 3 anos, voltei-o a ler. Mas, se tivesse que vos dar um conselho, era ler esse livro. Realmente, se vocês estiverem interessados nos chakras, em saber informação sobre os chakras, ou sobre a Kundalini.
Mas a minha experiência não veio desses livros, veio de outro, que era um livro que também não me recordo, mas eu acho que tem a ver, a abertura do terceiro olho, que tem a ver com um personagem que lia as cartas, que fazia feitiços ou fazia pequenas poções que vendia e que dava resultado, e que depois, numa parte de um capítulo do livro, ele participou em uma corrida no deserto, onde tinham que chutar uma bola. Ok? Pronto, a história é uma história, é a própria história dele. Ou pelo menos é o que ele escreveu lá. Não sei se aquela história é real, mas eu acho que sim. Agora já não me recordo. Mas havia lá técnicas. Entre os capítulos, haviam exercícios para se fazer. E num desses capítulos estava um exercício de abertura dos chakras, onde existiam vários objetos que nós tínhamos que ter e depois tínhamos que fazer o exercício. Eu recordo-me, e eu agora peço mil desculpas, porque eu não me consigo recordar dos objetos que nós tínhamos que ter. Mas sei que um era uma rosa, colocávamos aqui na cabeça. Depois tínhamos um anel ou um pedaço de ouro que tínhamos que colocar aqui na testa. Depois também tínhamos a pedra pome, quer dizer, aquela pedra dos vulcões, que tínhamos, acho que, colocar aqui. Agora não me recordo. E depois existia o resto. Não me recordo mais. Sinto muito. Peço desculpas. Não sei. Não sei. Tentei encontrar aí na net o livro, mas já não me recordo do título. Sei que tinha a ver com o terceiro olho. Não sei se é a abertura do terceiro olho. Mas o livro também acho que estava em espanhol, porque eu comprava também livros em espanhol. Então, sinto muito, amigos. A única coisa que eu vos posso, a única informação que realmente me lembro é esta que eu vos estou a dar. E eu fiz essa técnica depois de ler, depois de muito procurar os objetos, porque encontrar uma pedra pome, né? Pedra dos vulcões, pronto, eu não tinha nenhum anel do ouro, tive que pedir à minha mãe o anel, a aliança dela, para fazer o exercício. Os outros objetos acho que foram muito rápidos, foram fáceis de achar, de encontrar. Então, quando eu já tinha recolhido, já tinha encontrado todos esses objetos, fiz o exercício. Então, deitei-me na cama e fiz o que estava lá no exercício, que era colocar cada objeto no seu lugar e deixar assim durante meia hora. Ok? Eu fiz isso num dia e no outro dia voltei a fazer. Eu agora não me recordo se fiz 2 vezes o exercício ou se fiz 3. E eu disse assim, isto afinal não funciona. Já viste? É a impaciência. Uma pessoa não tem que ser impaciente. Uma pessoa tem que ser paciente. Ok? Se tu estás a fazer algo, persiste. Faz isso durante uma semana, 2 semanas, um mês. Se dentro do mês não acontecer nada, pronto. Eu digo assim, descarto, digo assim, este sujeito, este escritor é um mentiroso. Pronto, e acabou. Acabou. Já descarto para sempre. E, ok. No outro dia também fiz. E deixei isto assim. Ok, não faz mal. Continuamos. No outro dia, de manhã, comecei a sentir qualquer coisa de estranho. Eu senti que sentia... Havia alguma coisa em mim que estava a acontecer de estranho. Alguma coisa fora do normal. E isso foi quando eu acordei às 5 da manhã. Eu levantei-me, eu assim, epá, não é que fosse algo fora do normal, mas havia ali qualquer coisa que não estava bem. Eu levantei-me e disse assim, olha, vou para a sala, vou ver televisão. Eu fui para a sala e de repente encostei-me no sofá e de repente, sem eu querer, eu levantei-me e deitei-me no chão da sala. E aí começou tudo. Aí eu fiquei imobilizado, não conseguia me mexer e comecei a sentir a energia a sair dos chakras. Como se fosse um repuxo.
como se fosse uma fonte de água a deitar água e a fazer o repuxo da água. A mesma coisa estava a acontecer comigo. Começou-me aqui na parte do umbigo, como se fosse, eu sentia um zumbido assim, cada vez mais alto, cada vez com mais pressão, daqui do umbigo, e o repuxo da energia. Eu não conseguia ver a energia, mas eu sentia a energia. Depois começou aqui, no peito, aqui na garganta. Eu sei que eram 4. Agora eu não sei se eram no terceiro olho, mas eu acho que não. Sei que foi aqui na garganta. Na garganta foi pouco, foi assim mais ou menos 30 centímetros, 40 centímetros. Mas sei que no coração e aqui no chakra do umbigo, aí é que foi mesmo para ir de 1 metro, 1,5 m, com repuxo da energia. O outro já não me lembro. Eu sei que eram 4, agora não me recordo. E eu não me conseguia mexer e eu a sentir aquilo tudo e eu foge. Pronto, era uma experiência, não é? Que espetáculo, não é? Mas ao mesmo tempo, epá, o que é que se está a passar? E senti a energia. Aquilo depois, conforme, aquilo é como se fosse uma pressão. Tinha uma pressão. Quando saiu a pressão, aquilo começou a diminuir, até que terminou, até que eu consegui me mexer. Eu levantei-me e eu, uau, foge, o que é que me acabou de passar? Eu sei que durante esse dia, depois eu voltei a sentar-me no sofá e eu não sei se aconteceu nesse momento ou se foi 2 horas depois. Eu sei que recostei-me no sofá outra vez e a minha mente foi para outra dimensão, ou foi para o passado, eu não sei, onde eu estava num campo. Aquilo parecia-me uma vida passada. O único que eu consegui ver é que eu estava num campo, e eu estava a andar num campo, e era um campo bastante grande, ok? Era como se fosse uma planície, mas com erva alta, e eu estava lá a andar. Não me recordo de tudo bem, sobre nessa experiência, dessa projeção. Não me recordo muito. A única coisa que eu sei realmente, porque muitas das vezes o que acontece é que tu tens a experiência, mas quando tu voltas ao teu estado consciente, metade dessa informação desaparece. E é isso que acontece comigo algumas vezes. E então eu tive essa experiência. Mais tarde, na parte da tarde, aconteceu a mesma coisa. Mais uma vez, eu recostei-me e, só que desta vez, não me recordo de nada. Eu sei que fui projetado ao que me parece a uma vida passada, e só que não me recordo, não sei porquê, porque quando eu despertei, pronto, quando eu abri os olhos, já, pronto, eu tentei me lembrar, mas desapareceu. E foi assim, pronto, não aconteceu mais nada. No dia seguinte não aconteceu nada. Eu também não fiz mais exercícios. Não fiz mais esse exercício. Uma vez que eu descubro que o exercício funciona, eu simplesmente descarto e passo para outro. Por exemplo, passo para invisibilidade, ou passo para levitação, ou passo para comunicação telepática, ou passo para outra coisa qualquer. Ok? E foi isso que aconteceu. Eu espero bem que vocês tenham gostado. Vocês veem que os chakras existem. Eles estão lá. Agora, tu tens que descobrir, tu tens que ser curioso, tu tens que procurar formas de descobrir que eles realmente existem, né? Tens que trabalhar com eles, porque eles também têm que ser equilibrados. E cada um deles representa as energias, emoções. Então, estuda um bocadinho o que é que os chakras fazem, o que é que os chakras, né? A razão de muitas vezes os chakras estarem bloqueados ou estão muito abertos. Tenta saber dessa informação. Compra um livro. Não vejam, por favor. Eu aconselho-vos a não ver vídeos do YouTube a falar de chakras. Não vejam. Comprem livros. Porque tu, ao comprares um livro que seja bom, ok? Mas eu sempre aconselho a comprar 2. Porque mais vale
2 pontos de vista de 2 pessoas diferentes. É muito melhor do que comprar só um. Ok? Porquê? Porque tu ao ler esses 2 livros já tens a informação toda, tu já não precisas estar a ouvir livros, não tens de estar a ouvir nada, discursos de ninguém e estar à espera que venha o próximo vídeo e... Vocês sabem o que eu estou-vos a dizer. Não vale a pena, é perca de tempo. Comprem o livro está ali. Cada vez que vocês tiverem dúvidas, vocês vão lá ao livro, vocês leem o livro 1, 2, 3, 4 vezes e vocês já ficam com a informação que vocês precisam. Ok? Vocês já sabem qual é a informação mais importante para vocês. Vocês vão ficar a saber o que é que vocês têm que trabalhar, como vocês têm que trabalhar. Vocês, lá está toda a informação. Vocês sabem quais são as notas de cada chakra, vocês sabem qual é a vibração de cada chakra, vocês sabem qual é a qual emoção pertence a cada chakra, vocês sabem como abrir os chakras ou normalizar os chakras, vocês sabem as meditações que vocês têm de fazer para os chakras, etc, 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 etc. Eu também não sou esperto. Eu sou agora também... se a mim me perguntassem fizessem muitas perguntas sobre chakras, eu já não me recordo da informação. Só sei o básico. Ok? Isso já foi lá atrás, há 20 e tal anos atrás. É normal. Eu, como sou como um macaco, vou sempre saltando de assunto para assunto, então é normal que eu me tenha esquecido. Eu não fico muito tempo no mesmo sítio, não. Eu não fico, estou sempre a saltar. Uma vez que eu descubro, eu salto. Por causa disso, eu não sou mestre de nada. Se eu me tivesse dedicado só a um assunto, a esta hora eu já era um mestre em algo. Mas não é o meu destino. O meu destino é descobrir como sair daqui, como sair da Matrix. Apesar de eu já ter descoberto, ainda não tenho a 100% de certeza. Não é? Eu só vou saber isso na altura da minha morte. Aí sim vou saber se realmente este caminho valeu a pena ou se foi uma autêntica mentira da Matrix. Por isso, meus amigos, como eu digo sempre, desconfiem de tudo e de todos e nesta vida existem muitas realidades. Ok? Eu tenho a minha realidade, tu tens a tua realidade. Mas dentro desta minha realidade existem muitas realidades. Por isso, meus amigos, é o que há para hoje e até ao próximo vídeo.